Bom, boa noite. Para mim é um prazer poder estar dando essa palestra no aniversário da loja. Para mim é uma honra e poder falar um pouquinho sobre o que é Cabala e para que serve, principalmente, né? Porque o pessoal ouve falar, vê, escuta e tal, mas o que é Cabala mesmo? Para que serve? Por que é tão famoso? Né? Por que tem tanta gente apaixonada por isso? E para quem é irmão ou para quem pertence a alguma outra ordem, vai ter aí dentro dessa palestra alguns contextos que a gente vai ver como é que a gente aprende isso aqui dentro da maçonaria também, e na Rosa Cruz, e na Golden Dawn, e na Teosofia, e no Martinismo, e todas as outras ordens iniciáticas que bebem dessa estrutura da árvore, né? Então, antes de começar, eu vou rapidamente falar do que é essa imagem. Então, isso aqui chama Árvore da Vida. Então, ela é composta de 10 esferas, né, o plural Sefirot, que representam estágios de consciência, e 22 caminhos que perfazem essa unificação das esferas, que são os arcanos do tarô, ou as letras hebraicas, ou os rituais pela qual a gente vai passando pela nossa vida. Continuamos. Então, mais um. Então, de onde que começa tudo isso? Né? E a principal ideia assim, é por que isso tem a ver com a maçonaria? Então, a primeira explicação é que, muito antigamente, a maçonaria são os construtores. Então, por que era uma ordem secreta? E por que era tão difícil de entrar? E por que se selecionava tanto, escolhia tanto, e você tinha que tomar todo esse cuidado para entrar na maçonaria? É porque era uma ordem militar. Então, os maçons construíam ponte, aqueduto, templo, castelo, barco, eles faziam catapulta, então todo tipo de arma, forjavam metal. Então todo esse conhecimento militar não podia ser distribuído para qualquer pessoa. Então, para a pessoa ser adepta e poder entrar nesse núcleo sacerdotal dos construtores, ela tinha que passar por várias provas para realmente provar que a pessoa era fidedigna, né? E não só essa parte de construção, de matemática, de engenharia e tal, mas existia uma coisa no Egito chamado o Livro Egípcio dos Mortos, que está no Museu do Cairo. Ele é um pergaminho gigante, assim, disposto na parede, e a ideia desse pergaminho é que ele ensina você a ter uma boa vida, e ensina você a se desenvolver no mundo dos vivos para você poder passar para a próxima vida e ter uma vida melhor. Então ele era composto de uma série de instruções, que eu vou comentar um pouquinho hoje, de como a gente pode se dar melhor na nossa vida e como é que a gente se eleva espiritualmente, né? Esse conhecimento, ele sai do Egito e ele vai chegar até os tempos de agora através dos judeus, no que a gente chama de Kabbalah. Então todo mundo conhece a história de Moisés, né? Não vou nem precisar contar. Tem o filme do Charlton Heston, tem o desenho da Disney, tem a novela da Record, está na Bíblia. Todo mundo sabe que Moisés pegou os judeus, saiu de lá, abriu o Mar Vermelho, ficou 40 anos no deserto, teve os 10 mandamentos, que são as 10 Sefirot, e trouxe esse conhecimento. Então o que é Kabbalah? Kabbalah quer dizer receber. Então ele diz que a gente deve meditar dentro dessas Sefirot, dentro desses caminhos, e aí a luz divina que emana do Deus único, ele vai resplandecer para a gente, no rigor, na misericórdia, na sabedoria, na beleza, na força, em todas essas qualidades divinas. Então, basicamente, isso é a Kabbalah. Mas eles não foram os únicos que foram beber lá do Egito, do Livro dos Mortos. Os gregos, eles também participaram muito da história egípcia, tanto que você tem vários faraós que eram de ascendência grega. E eles levaram isso para a Grécia com o nome de gnose. E qual a diferença da gnose para a Kabbalah? A gnose é a base do que a gente conhece hoje como escola pitagórica. A diferença é que os gregos eram politeístas e os judeus eram monoteístas. Então, como no judaísmo você acredita no Deus único e você medita para receber essas emanações e se tornar alguém melhor, nos gregos eles tinham a estrutura de teatro e deuses como parte da natureza. Então eles não tinham emanações como a beleza, a força, a inteligência. Eles tinham Deus da força, Deus da beleza, Deus da inteligência, Deus da guerra, Deus da agricultura, Deus do... Então todas as qualidades divinas eram
pessoas com qualidades representativas, que a gente chama de divindades. E aí você assistindo a peça de teatro, você vê o desenrolar do que está acontecendo e, através daquele ritual, eu tenho que lembrar que naquela época, ou assim como as iniciações nas ordens iniciáticas, são rituais, né? São peças de teatro que a gente passa para adquirir um conhecimento. E aí você adquire esse conhecimento. Eu gosto muito de falar nas minhas palestras, tem uma que é bem clássica, que é se aprender a respeitar os mais velhos. Então existem várias parábolas na Bíblia que você tem do mais novo, que tem o que obedecer ao mais velho, escutar e a sabedoria e tal. Então você lê, medita e assimila isso. E para os gregos eles têm histórias, por exemplo, Ícaro, que eles estavam presos num labirinto, e o pai constrói asas de cera e fala assim, você pode fugir desse labirinto, dessa vida mundana, mas não chega perto do sol, senão a asa vai derreter, você vai morrer. Daí ele começa a voar e ele fala, agora eu posso tudo, esse velho é um idiota. E aí ele chega perto do sol, derrete a asa e cai. Então a gente, como espectador do teatro, vai assistir essa peça e vai falar, olha, a moral da história é a arrogância, o respeito aos mais velhos, etc, etc. Então, basicamente são esses dois troncos principais da qual vem toda essa magia. E o terceiro tronco, que é africano, vem lá de Ifá. E ele desce do conhecimento egípcio, ele se mistura com a cultura tribal, e aí você vai ter o culto dos orixás. Orixá quer dizer natureza. E aí você vai ter uma força da natureza, que é a força, que é a beleza, que é a inteligência, que é a sabedoria, e os contos dos orixás. Então Ogum está andando e está caçando, aí ele encontra Exu, Exu faz um truque com ele, e aí de todas essas histórias tribais contadas ao redor da fogueira, você aprende as virtudes da beleza, do respeito, da devoção à ancestralidade, da religiosidade, etc. Então são três grandes troncos do que a gente chama hoje de magia. Assim. Dos gregos isso vai para os romanos, eles vão fazendo algumas modificações do ritual. Então, quando Zeus, por exemplo, era aquele velhinho que está no alto da montanha segurando o relâmpago, que ele parece meio um senador grego. Já Júpiter, ele é um cara que está com uma armadura segurando um relâmpago, ele é meio que um general romano. Então os deuses vão fazendo plásticas para se adaptar na linguagem da cultura de cada época. E aí você poder assimilar essas peças de teatro e esse conhecimento, né? E dos romanos eles entram pela Europa, né? Viking, francos, celtas, gauleses, visigodos. Conforme eles vão tendo contato com os outros povos, eles vão moldando as figuras divinas. Então você tem Odin, que todo mundo lembra que da Marvel e tal. Dependendo do Wotan ou do Odin, ele é mais parecido com um trickster, né? Tipo meio picareta, um charlatão que passa uns golpes e tal, ou ele é meio pai de todos, que está lá em Asgard, que governa Thor. Então você vai adaptando essas personalidades divinas ao longo da história. Aí surge a Igreja Católica. E Constantino quer ser Papa e Imperador ao mesmo tempo, e aí ele funda no Monte Vaticano a Igreja Católica Apostólica Romana, e aí junto dos exércitos romanos ele vai passando por todos esses terrenos pagãos e transformando essas divindades em santos. Então onde tinha lá Brigitte, virou Santa Brígida. Onde tinha lá uma divindade que matava um dragão e tal, virou São Jorge. Onde tinha os deuses, as festas de solstício e equinócio, São João. E aí cada um dessas divindades, desses santos, eles carregam para si qualidades desses deuses que eles foram tomando no lugar, né? Por isso que é tão fácil depois você fazer essa correspondência. A gente vai ver isso mais para frente na história, né? E os judeus estavam lá na deles, eles iam passando o conhecimento da Cabala de boca a ouvido. Okay? Pode falar. Até que, por volta do século XIV e XV, na sul da Espanha, sul de Portugal, teve a grande conversão dos judeus. E aí a igreja fala assim, deu a chance para eles, ou eles se convertiam ao cristianismo, ou ia todo mundo para a fogueira. Então, não sei se algum daqui dos presentes tem sobrenome de árvore, tipo Pinheiros, Palmeiras, Oliveira. Então, se a sua família vem com o sobrenome de árvore, você vem de um tronco cabalístico judeu convertido lá da Europa. E nesse momento começa a acontecer uma série de coisas muito bacanas. Então, existe a Cabala cristã, que são os sábios da Igreja Católica que pegaram esse conhecimento
e eles fizeram uma adaptação, que a Torá é o Velho Testamento. E na Cabala você não pode adorar nenhuma imagem, então você trabalha só com as letras hebraicas. Então, Aleph, Beit, Gimel, Dalef, e essas letras elas têm um significado e um poder. Porque, eu vou abrir um parênteses para explicar. O nosso vocabulário latino, ele é só de sons. Então esse vocabulário vocálico, ele é considerado pobre. O alfabeto hebraico, e por exemplo os alfabetos do Oriente, né, o chinês, o japonês, o sânscrito, eles são alfabetos de símbolos. Então quando a gente está falando de Aleph, por exemplo, a gente está falando do sopro de Deus. A primeira letra do alfabeto é o Fiat Lux. No início era o verbo, é a letra que cria, é a criatividade, é a beleza divina que anima a alma das pessoas e tal. Então ela também tem esse significado. O Beit, ou a letra B, para eles é o corpo de Deus, a casa de Deus. Então é uma pessoa que manifesta uma vontade divina. Então o que seria um Beit, por exemplo? Um cozinheiro que faz um prato maravilhoso e aí você fala assim, não, o sabor se manifesta através dessa pessoa. Ou um poeta que escreve uma coisa linda e fala assim, não, a beleza se manifesta através dessa pessoa. A eloquência se manifesta através dessa pessoa. Então todo mundo que dá essa condução está associado com essa letra. E aí você vai combinando essas letras nos portais, os 231 portais. Então, por exemplo, o Aleph Beit, que para os gregos era o alfabeta, para a gente é o alfabeto, para eles vai falar o seguinte, é o sopro de Deus da criatividade divina, do Fiat Lux da vida, habitando uma casa de Deus que dá origem à vida. Então, se você for procurar Ab, quer dizer pai. E assim sucessivamente, eles vão construindo as palavras através de conceitos. E é um negócio assim fantástico, dá uma vida inteira de estudo só desse processo. E os cristãos ficavam fascinados com isso, né? E eles tinham uma vantagem que os judeus não tinham. Eles podiam, como eles vieram do tronco grego, eles podiam fazer imagens disso tudo. Então, nesse período surge a arte renascentista. Então essas ordens iniciáticas que estavam ali, elas vão trabalhando e conseguem colocar todos esses conceitos da Cabala dentro do Velho Testamento, dentro de pinturas. Então Michelangelo, Da Vinci, todos esses grandes mestres, eles eram cabalistas. Ah, como é que você sabe disso? Na Capela Sistina tem uma árvore da vida desenhada no teto. Tem um deck de tarô inteiro desenhado no teto, tem uma aula de anatomia enfiada no teto. E estava isso escondido por séculos e séculos. A gente foi descobrir isso agora, no século XX, que o pessoal olhou e falou, putz, tem essa estrutura, né? Nesse ponto também surgem os grandes livros da Cabala judaica. Não sei se alguém conheceu o Sefer Yetzirah, o Sefer Raziel, o Pardes Morim, todos os grandes, o Lúria, o Abulafia, os grandes rabinos, eles escreveram e compilaram esses textos rabínicos nesse período. Porque o pessoal ficou com medo de ir para a fogueira e perder esse conhecimento. Então falou, vamos pôr no papel. Então esse tronco vai sendo desenvolvido aqui. O que mais a gente tem nesse período? O tarô. O tarô são 22 arcanos maiores e 40 arcanos menores e 16 arcanos de corte. Ele representa o quê? A própria estrutura da árvore da vida. E cada um dos arcanos do tarô é uma letra hebraica. Então aquele Aleph, que é o sopro de Deus e tal, é o louco. Como é que é o louco? Eles desenhavam numa carta com altamente... Os tarôs custavam fortunas, porque era um artista que pintava com ouro, né? E aí você tem a figura do louco, que é um cara com uma trouxinha multicolorido, tem um cachorro, né? E aí na mão do mestre, explicando para o discípulo aquelas imagens, ele conseguia alfabetizar a pessoa nos conceitos dos portais hebraicos. Então Beit era um mago. E aí ele tinha uma figura do artesão que estava numa mesa, tinha os 4 elementos, uma taça, uma moeda, ele tinha o domínio da terra, você entendia o conceito de Beit. Eu brinco e falo assim, é igual aqueles livros infantis de criança, você abre assim, é abelha, B é bola, aí tem um desenho. Só que uma versão para adultos, e analfabetos. Então o pessoal estudava, se iniciava na Cabala através aí do tarô. E você tem a parte de astrologia e tudo. Do hermetismo ele vai caminhando, então você vai ter depois do Pitágoras, você vai ter o Platão, depois vem os neoplatônicos, depois vai ter Plotino e toda aquela lista de filósofos que vão trazendo esses conhecimentos do hermetismo também para esse período. Então, esses conceitos lá do livro
egípcio dos mortos, eles vão caminhando dentro do estoicismo, dentro da cabala, dentro dessa cabala cristã que acaba de surgir, até que a gente pode chegar lá pelo século XV e XVI nas 3 grandes vertentes da cabala. Então, se alguém perguntar para vocês assim, você gosta de cabala? Você vai virar e falar assim, depende, qual? Porque você tem a cabala judaica, Kabbalah, que ela é uma religião, então para você aprender, ela tem dogmas, ela tem rituais, ela tem dias sagrados, ela tem todo um procedimento. E a Kabbalah raiz, você só pode aprender se você for homem, mais de 40 anos, casado com filho e fluente em hebraico. Mas se você não for tudo isso, você pode ir, por exemplo, no Kabbalah Center, que eles abrem para o estudo de uma Kabbalah mais simples e mais didática. Com que se trabalha nessa Kabbalah? Evocação chamada dos 72 nomes de Deus. Cada nome é uma qualidade que vai te ajudar a melhorar a sua vida. Então você vai ter anjos, você vai poder fazer evocação para a prosperidade, para o emprego, para a saúde, para a harmonia, para a originalidade e etc. A Kabbalah cristã, ela leva em consideração o retorno da alma para o Cristo. E isso vai dar origem a um negócio chamado alquimia, que são aquelas pranchas que a gente vê, que está cheia de desenho, preto e branco, e não tem um texto, que são os liber mutus. E esses livros mudos, um alquimista podia explicar para o outro, ele ia contando toda uma história do que está acontecendo ali. Qualquer semelhança com a prancha de loja não é uma mera coincidência. Então, essa alquimia, depois ela vai se desenvolver, no século XVII vai ter algo chamado Rosacrucianismo. Então existem 3 manifestos, né, o Fama Fraternitatis, Confessio Rosacruz e a Núpcias Alquímicas. E aí tem um 4º livro também que chama Talanta Fugens, e ele traz esse princípio da alquimia para o Rosacruz. E depois, um pouquinho mais para frente, isso vai virar o martinismo. Então, se você quiser aprender isso hoje, por exemplo, você tem a Amorque, você tem a Tom, você tem a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos e as ordens martinistas, onde você vai aprender Cabala cristã, que é o mesmo princípio. E a Cabala hermética, ela foi sendo trazida ali pelos gregos, pelos romanos, ela caminhou ao lado dos templários. Então existe um documento chamado Carta de Bolonha, que é o documento mais antigo ali da maçonaria, que tem os rituais, tem as iniciações documentados. E esse conhecimento da Grécia, né, das iniciações, ele foi caminhando, até daí você vai ter Jacques de Molay, a perseguição dos templários, os templários se escondendo ali dentro dos maçons, essa evolução até que, 1666, Londres pega fogo, a cidade é consumida pelas chamas, e aí o rei convoca essas guildas de construtores da Europa inteira para reconstruir Londres. E o pessoal passa lá mais de 50 anos nessas guildas se encontrando. Em 1717, elas decidem fazer a grande loja unida da Inglaterra, onde todas essas guildas que traziam todos esses conhecimentos de teatro, de iniciação lá da Grécia Antiga se juntam no que a gente chama de Cabala hermética. Ok? Da Cabala hermética, a Inglaterra ela domina a Índia, eles têm contato com a parte da reencarnação, da espiritualidade indiana, funda-se a Sociedade Teosófica. E na França, o kardecismo. E aí a gente vai ter depois as ordens como a Golden Dawn e outras ordens iniciáticas que bebem, a OTO, a Astrum Argentum, e tudo bebe dessa fonte de espiritualidade barra maçonaria. Então a gente tem essa estrutura de árvore da vida que vem até os dias de hoje. Ok? Esse aqui é um exemplo de como é que eles trabalhavam isso. Então, você tem a rosa e cuide do seu jardim. Então, para você cuidar do seu jardim simbólico, você tem que ter os 4 elementos. Você tem que ter a luz do sol, você tem que ter a água, você tem que ter a terra e você tem que ter um ambiente airado. Se você cuidar do seu jardim, as rosas vão florescer e aí vai vir abelhas que vão polinizar outros jardins. E o que quer dizer esse conto de fadas? Quer dizer que na sua vida, se você cuidar e você tiver, ter comida, ter um teto, ter uma proteção, ter uma religiosidade, ter um estudo, ter um emocional equilibrado e tal, você eventualmente vai se desenvolver na sua profissão e aí você vai influenciar outras pessoas. Então você conversa muito através de simbolismos. Ok? Maravilha. Aqui isso tem a ver com a maçonaria mesmo.
Esse camarada chamado Elias Ashman foi um dos responsáveis por estruturar o ritual maçônico. E ele era alquimista, ele era Rosa Cruz. E ele trouxe para dentro da maçonaria todos os conceitos da Cabala. Eles ficaram escondidos dentro dos cargos que são exercidos em loja. Então aqui, quando a gente está estudando a árvore, ela vai representar um crescimento, desde o ser humano mais pedra bruta até Deus. E como a gente pode ter uma vida boa. Vamos para frente agora. Então, essa é a parte histórica. Aí todo mundo curioso fala assim, o que está nesse maldito livro, né? Vamos aprender como é que a gente tem uma vida boa. Mais um pouquinho para frente. Primeiro conceito que o pessoal enxerga é o do yin e yang, ou do meio-dia e da meia-noite, ou do sol e da lua. Que ele fala que o ser humano tem um momento de agir e um momento de recuar. Então foi o primeiro ensinamento e observação dos ciclos de dia e noite que o ser humano aprendeu. Isso é trazido para a gente em todas as escalas, né? Então a gente põe comida assim para dentro, põe para fora, põe ar para dentro, põe para fora, põe água para dentro, põe para fora. Você também põe conhecimento e emoção para dentro e para fora. Então, por exemplo, eu estou dando essa palestra, eu estou yang, eu estou falando e está todo mundo yin, todo mundo está prestando atenção. Mas tem uma sementinha do yang dentro do yin, do yin dentro do yang. Porque a qualquer momento alguém pode levantar a mão e falar, eu estou com uma dúvida. E aí eu tenho que parar o que eu estou fazendo e escutar. Aí eu me torno yin. E a pessoa se torna yang. Aí eu respondo. Aí o outro irmão levanta a mão. Aí todo mundo tem que parar e escutar. Então, sem esse diálogo, não há civilização. Existe uma ditadura. E aí você tem essa ideia do tabuleiro de xadrez mosaico, do sol e da lua, dos peixes nadando, que essa energia ela tem que estar sempre fluindo para a humanidade poder se desenvolver. E o desdobramento natural daqui forma os 4 elementos da alquimia. Então a gente vai ter lá o fogo, que é o yang do yang, o grande yang, a terra, que é o grande yin, que é a matéria, e aqui no meio esses pequenos yins, pequenos yangs que formam a mente. Então a gente vai ter lá corpo, mente e alma e os 4 elementos. Esses 4 elementos eles são os naipes do tarô, as casas do Harry Potter. Ele trabalha em todos os quartetos, o quarteto fantástico. Ele está presente na nossa cultura em infinitas vertentes, mas eles simbolizam os 4 mundos da criação dentro da Kabbalah. Então o mundo mais espiritual do fogo, o mundo da nossa mente, que é a razão e a emoção em conjunto, e o mundo da terra. Em ordens iniciáticas é comum a gente fazer esses 4 rituais nas iniciações, passar por esses elementos. Então você passa por cavernas, você passa por luta de espadas, você tem taça, às vezes tem fogo. Então dependendo, claro, são muitas ordens, eu não vou dar um exemplo, mas se alguém daqui fizer parte de alguma ordem, já pode imaginar que todas elas utilizam, todas. Inclusive cultos afro, parte religiosa também trabalham com esses elementos. Então isso é mais ou menos do próprio ser humano, é a construção do universo. Vou falar só um pouquinho de cada um, pode mais um? Hoje eu fiz uma versão resumida da palestra, porque como é a festa de aniversário, a gente ainda tem preto, tem um monte de coisa para entregar, eu não vou tomar o tempo de vocês. A Terra, elemento físico. Terra quer dizer a matéria, é o nosso corpo físico. E dentro das ordens iniciáticas tem muito a ver com o útero da Terra, a vagina de Gaia. Então na iniciação o xamã era levado para dentro de uma caverna, deixado ele lá, às vezes com os cogumelos, às vezes sem tal, e ele passava uma noite inteira no escuro, escuridão total. E no dia seguinte, os irmãos iam lá e davam a luz para esse cara. E aí ele era um iniciado ou iniciada. E o que diferenciava esse cara do cara de uns dias antes? É que agora ele não fazia mais parte daquela raça, daquela tribo, daquela casta, daquela riqueza. Eram todos iguais e todos eram filhos do planeta. E como todos os iniciados de todas as religiões, eles deveriam trabalhar para melhorar o planeta. E uma coisa bem legal é que esse útero de Gaia, ele foi virando todos os templos. Então a manjedoura, os templos persas, eu tenho uma palestra só de templo, que eu costumo dar em aula magna de arquitetura. Mas basicamente, vocês já foram na Catedral da Sé? Imagina uma catedral tradicional. Ela tem 2 torres, que são os joelhos. Então imagina uma mulher parindo. Ela está deitada ali, com a perna aberta, para a posição para a criança nascer. Os 2 joelhos, o do ombro é a barriga,
o transepto são os braços, o altar é a cabeça, e você vai ter duas portas ogivais, tem grandes lábios, pequenos lábios e uma roseta em cima. Então é praticamente uma mulher deitada parindo, que ela representa o culto da Mãe Terra. Você fala, poxa, que legal, então a Terra é a vida, é a matéria, né? E sem contar que assim, todas as divindades e todas as mitologias, fala Deus criou o homem a partir do barro. E se você for procurar, mitologia grega, eles são criados a partir de terra, na mitologia asteca, maia e inca, são criados a partir do milho, na chinesa, eles são criados a partir do rio amarelo, e sempre o ser humano é criado da terra e depois ele volta para a terra, né? Então você tem muito disso, dessa energia, no mundo físico. Mas se a gente entrar na terra e sai, o que a gente recebe? Se a mãe é a terra, quem é o pai? O pai é o fogo. Pode mais um. Tudo na Bíblia e nas outras mitologias, Deus é sempre fogo. Pega todos os exemplos bíblicos. Quando o cara quer fazer um telefonema para Deus, o que ele faz? Ele fala com uma árvore pegando fogo. Aí você vai ter os deuses como Prometeus, o Loki, que roubam o fogo do Deus. Você vai ter as divindades, os anjos de luz. Tudo é sempre gira em volta do fogo. E tem uma explicação tão maravilhosa que um antropólogo francês deu uma vez, que é assim. Imagina que a gente é a primeiro grupo de pessoas que viu um fogo do planeta. A gente provavelmente estava na África há 100 mil anos, estava lá caçando um mamute, sei lá, um elefante, qualquer coisa. Aí tem uma tempestade, um relâmpago, alguma coisa, a gente chega numa clareira, tem uma árvore pegando fogo. A gente olhar para aquela coisa brilhante e todo mundo ia pirar, porque ninguém nunca viu uma fogueira no planeta. Alguém ia pôr a mão, ia queimar a mão, e ia falar, putz, queimou minha mão. E alguém mais inteligente teve o primeiro vislumbre e falou, é óbvio que isso aí é um pedaço do sol que caiu. E aí as pessoas tentaram, quando aquela chama foi se apagando, eles tentavam juntar folhas e gravetos e tal para alimentar aquele fogo para ele não ir embora. E aí você tem a origem da religião. O sacrifício para manter o fogo aqui na terra. Depois a gente dominou o fogo, foram criados os deuses do fogo e os lares, que são as fogueiras dentro da nossa casa. A coisa era tão séria lá na Grécia que você tinha o fogo de Prometeus de Atenas. Para você fundar uma colônia, uma cidade, você tinha que fazer uma procissão. Os caras acendiam as tochas na chama original, iam até a cidade, a outra cidade, acendiam as tochas no outro templo principal da cidade e aí estava valendo. E aí as pessoas iam nesse templo, acendiam as suas tochas, levavam para suas casas e faziam as suas lareiras, os lares, que eram as divindades protetoras da casa. E todos os deuses principais de todos os panteões sempre têm a ver com o sol. Até Mitra e, mais conhecido agora, Jesus. Então o sol quer dizer essa fecundação de um poder além do nosso. Então quando a gente fala do elemento fogo, a gente está falando aí de vontade, tesão, desejo, tudo aquilo que nos faz caminhar para frente. Legal, então eu já falei do Oriente, eu já falei de fora do templo, mas e o Ocidente, a nossa mente? Ela está dividida em duas partes, razão e emoção. Como que isso funciona, né? A razão é o nosso intelecto voltado para a matéria. Então, Pitágoras dividia isso em três partes, gramática, retórica e lógica. Gramática é você ter o conhecimento do mundo ao seu redor. Então, a gramática é saber escrever em português. É saber escrever em inglês, em alemão, é dominar os elementos, o escrito, né? E essa é a parte bonita de magia. Carl Sagan, ele fala que um livro é a prova física que os humanos sabem fazer magia. E o cara era ateu raiz. Ele fala assim, você pega um pedaço de casca de árvore morta, que está cheio de respingo de tinta, você olha para essas manchas de tinta, um maluco que morreu 300 anos atrás, conversa com você dentro da sua cabeça, e a hora que você fecha o livro, você está mais inteligente. E está com uma informação que ela veio literalmente do nada. E agora você tem essa informação. Então o Carl Sagan, que era ateu, admitia que a leitura e a escrita era magia. E essa ideia da gramática é você entender o mundo. Então, por exemplo, eu faço um perfume, mando para a China, eles projetam meu perfume. Eu faço um prédio, mando para a Inglaterra, eles sobem meu prédio. Eu componho uma sinfonia, mando para os Estados Unidos, os caras tocam. Então isso é a gramática. Por isso que é o ar. Ele é um conhecimento invisível que se propaga.
Hoje até por elétron, né? Você digita no computador, o cara lá recebe. Aí nós temos a retórica, que é a construção disso dentro da realidade, que são as folhas. Então Odin está sacrificado na árvore, ele recolhe as folhas da árvore mágica, faz as runas e ele constrói o mundo. E a gente diz, o Shakespeare falava que a pena é mais forte que a espada. Se você domina a retórica, você domina o universo. Você constrói o universo. E hoje em dia a batalha principal do planeta é a retórica, né? Eu brinco e falo assim, você tem um acontecimento, e se você pega no jornal de direita e de esquerda, de extremos, se você lê as duas notícias, você fala, é impossível que essas duas notícias sejam isso que aconteceu. Porque cada um dos lados, e hoje na internet tem infinitos lados, está torcendo a retórica para construir um universo. Então hoje a gente vive literalmente uma batalha da retórica. E a lógica, que é o terceiro passo do trívio, é uma luta de espadas, está representada aí pela espada, porque é uma luta de espadas dentro da cabeça das pessoas. Então eu posso estar querendo vender um objeto e falar, eu estou vendendo aqui, aí um irmão está querendo vender um outro objeto. E a gente poderia lutar entre nós, ou a gente pode ficar argumentando. E no final da discussão, vocês vão comprar um, comprar o outro, votar em um, votar no outro, fazer uma coisa, fazer outra. Então a gente vai ter aí a base do comércio, do direito, da negociação, e de tudo mundo que constrói a nossa sociedade racional. E aí tem uma coisa muito legal dessas estruturas narrativas, por exemplo, a lenda do rei Arthur, que eu adoro contar na palestra. Ele originalmente, como é que o rei Arthur sabe que ele é rei? Ele tira a espada da pedra bruta. E aí ele veste a coroa. Então, simbolicamente, ele fala assim, se você quer fazer uma diferença no mundo, você precisa dominar os instrumentos da sua guilda, dos seus instrumentos de trabalho. Você fala, poxa, isso é óbvio, isso faz muito sentido. Mas a gente está no século XXI, imagina que os caras tinham essa noção de psicologia, de educação, de que você tem que batalhar e tal, lá no século IV, no século V. E aí rei Arthur faz o que com a espada? Ele sai matando, na lenda original, ele sai matando todos os inimigos do estado, e ele mata um inimigo num combate desleal e ele quebra a espada. E aí ele fala, putz, então está faltando o quarto elemento, porque sem o coração e a água, eu nada mais sou do que um vilão inteligente. E aí a dama do lago reforja a espada, e aí ela se torna Excalibur, e ele vai atrás do Santo Graal. Então esse é o elemento água, que está mais próximo do fogo. E o Santo Graal. Mas a pegadinha é que o Santo Graal, o rei Arthur não encontra nunca o Santo Graal. Porque ele chega na França e eles falam assim, putz, estava aqui o Graal, mas está lá, agora está na Escócia. Aí toca ele, fica viajando. Na hora que ele chega na Escócia, ele fala, putz, estava quase aqui, mas agora está na Espanha. E resultado, ele morre e não consegue pegar o Graal. Eles falam, ok, mas bonito conto de fadas. E na vida prática? Na vida prática a gente também busca o Santo Graal. Imagina que eu sou um pintor. Eu pinto um quadro maravilhoso. Eu olho e falo assim, essa é a minha obra-prima. Achei o Santo Graal. Perfeição. Aí na semana seguinte você faz um curso, olha para o seu quadro e fala assim, eu faço melhor. Já era seu Santo Graal. Já foi para o próximo quadro. Aí você vai ter que fazer uma outra jornada, mais uma pintura, mais um trabalho, aí você pinta outro quadro, melhor que o outro. Aí você fala, agora é minha obra-prima. E aí no mês seguinte você faz um outro trabalho, aprende melhor, e você olha a sua obra e fala, eu faço melhor. Então o buscador, ele está sempre olhando e falando assim, eu consigo fazer melhor. Não importa qual é a profissão da pessoa, sempre tem espaço para você fazer o que você faz melhor até o final dos tempos. Então essa é a lenda dos 4 elementos do Essa estrutura simbólica era representada dentro do livro dos mortos por esse símbolo. Então todo Deus que se preza egípcio carrega esse Ankh, que é o símbolo da vida eterna, e eu já vou explicar por quê. Que é a pedra bruta e a cruz, que você vai lapidar a si mesmo. Quando você chegar ali no ponto central do sol, que seria o grau do mestre, ou do faixa preta, ou do artesão, ou do artífice, ou do formado, você pode entrar no círculo social e construir alguma coisa. Ah, qual é a explicação disso aí? É fácil. Você vai montar o time do Brasil para ir para a Copa. Você vai pegar os pernas de pau da várzea ou o técnico vai olhar os melhores caras dos melhores times e os caras que são mais bem qualificados e vai juntar o time? Então isso significa que para você realmente participar da construção social,
primeiro você precisa se lapidar. Ele diz a lenda que fala assim, não tem nada pior do que um idiota motivado. Que ele vai estragar tudo que você está querendo fazer. E além disso, você tem toda a teoria das cores que também está dentro da Kabbalah, dentro dessas estruturas. Eu não vou entrar em detalhes dessa palestra, mas lá nas ordens de pintores, eles sabiam desde antes que enxergar as cores, elas mexem com o seu emocional. Hoje em dia o marketing usa isso, por isso que os restaurantes têm cor vermelha, o hospital usa azul, a gente tem essa luz azul para acalmar, você usa o verde. Então cromoterapia vem tudo de um processo que eles já sabiam 1500, 1300 e usavam nos quadros, né? Então, hoje eu só vou dar essa passadinha, mas quando vocês olharem um quadro renascentista, vocês vão perceber um Da Vinci, um Sanzio, que você é mexido emocionalmente quando você olha para o quadro, porque isso, aí, o estudo das cores e da posição que eles colocam trabalha o nosso emocional. Isso é uma coisa linda. Hoje em dia, pouca gente conhece efetivamente, trabalha nesse nível de profundidade, mas quando os caras fazem isso, por exemplo, tem um seriado chamado Breaking Bad, que ele usa muito da teoria das cores, teoria das roupas, a posicionamento da câmera e tal. O cara era um mestre. É um seriado que provavelmente tem uma das maiores notas, ganhou tudo que é prêmio que vocês imaginarem, e é maravilhoso, porque ele te mexe emocionalmente dentro dessa jornada. E é o que a gente faz. Esse aqui, pode ir para frente. A gente vai ter a jornada do herói. Eu esqueci de comentar, mas todas essas divindades e tal, existia um historiador lá da década de 60, 70, chamado Joseph Campbell. E ele estudou todas as divindades de todas as tribos, de todas as religiões. Ele falou, peraí, todas as religiões têm um deus disso, um deus da fazenda, um deus da guerra, um deus da sabedoria. Tudo isso que eu contei para vocês, o cara ele tirou do nada. Ele entendeu, pesquisou e organizou essa estrutura. E ele chamou de monomito e criou a jornada do herói. Mais tarde, o Jung vai chamar isso de inconsciente coletivo. Mas essa jornada do herói é a base para praticamente todos os filmes e seriados e epopeias, tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, etc. Star Wars é o mais clássico, porque o Campbell ele tem um livro chamado O Poder do Mito e o Herói de Mil Faces. E ele deu uma entrevista, que ele ficou 6 meses gravando essa entrevista com o George Lucas e Steven Spielberg. E aí, logo em seguida eles refizeram o roteiro e lançaram Star Wars. Então você imagina como é poderosa essa estrutura do herói que causa modificações assim, na cultura mundial. Né? E aqui é a história da árvore mágica. Então por que o sobrenome de árvore tem a ver? Por que ela é tão importante? Ó, na Bíblia você vai ter a árvore do bem e do mal, do Adão e Eva. Na mitologia grega, Hércules tem o último dos desafios dele, é achar a maçã dourada guardada por um dragão no Jardim das Hespérides. Você tem nos contos de fada o João e o pé de feijão, que ele tem que subir no pé de feijão, enfrenta um gigante e traz uma galinha dos ovos de ouro. Você vai ter Odin que se sacrifica na árvore para pegar sabedoria. Nas culturas africanas você tem o baobá como árvore sagrada central de vários pontos de orixás. Então você tem todas as árvores como essa estrutura principal. E a que todo mundo conhece, pratica e não percebe, que é a árvore de Natal. Você vê, ela tem Deus lá em cima, numa estrela, várias bolinhas coloridas e os presentes embaixo. Para as crianças a gente fala assim, ó filho, se você se comportar o dia inteiro, Papai Noel sabe se você se comportou ou não. Se você se comportou, você ganha presente que está no pé da árvore. O adulto, na Kabbalah, a gente fala assim, se você souber trafegar pela árvore da vida, o universo conspira e você materializa seu resultado. Então é a mesma estrutura. Bacana. E o que é a estrutura do livro da morte? Né? Por que a gente vai viver melhor se a gente seguir isso aqui? Muita gente conhece essa estrutura, ou como o Templo de Salomão, ou às vezes como escada de Jacó. Então eles vão ser 10 esferas que você começa como um ser humano bruto, embrutecido, e você vai se desenvolvendo ao longo da sua vida. Pode mais uma? Vou falar de chakra hoje. Ao ponto de você transcender. Então, que deuses estão representados por aqui, pela Terra? A Terra é a parte de fora do templo, é a parte de fora da escola, é a parte de fora da igreja, que é onde você colhe o resultado. Então, se você entrou na faculdade, estudou, fez as coisas, se dedicou, fez os estágios e tal, você saiu um excelente profissional.
Se você entrou e ficou 5 anos no boteco, você não vai colher nada do lado de fora. Do mesmo jeito, não adianta nada você vir aqui para a maçonaria, venerável, você é uma bosta de pessoa lá fora. Você não vai falar assim, eu sou um excelente médico. Os outros médicos te reconhecem como tal. Deus não fala assim, eu sou um grande advogado. Os outros advogados vão olhar para você e falar, esse cara é um advogado. Então os frutos são colhidos lá fora. E essas divindades fazem todo sentido. As mais antigas são sempre mulheres grávidas. Por quê? Porque a tribo, quando nascia uma criança, era um colhedor a mais, um caçador a mais, um coletor a mais. Então era uma riqueza da tribo. Depois são as deusas da agricultura, porque o grão te trazia essa riqueza. Então Ceres, Deméter, divindades que eles se mergulhavam no inferno, tipo Deméter, e depois saíam na natureza e traziam essa colheita. Então a moral daqui da história, ele vai falar da parte de fora do tempo. E na jornada do herói, todo herói que começa a jornada nunca sabe que vai ser o herói. Qualquer pessoa pode entrar numa ordem iniciática, numa maçonaria, basta ela ter um coração puro, ser de bons costumes, e ele pode chegar até grão-mestre se ele quiser. Basta o quê? Dedicação e empenho. E a mesma coisa, o Harry Potter, por exemplo, ele vai ser o mago que salva Voldemort, etc. Onde é que ele começa o livro? Trancado numa salinha minúscula que parece uma câmara de reflexões escura debaixo de um escada. O Luke Skywalker é o Jedi melhor que vai trazer o equilíbrio da força. Onde é que ele começa? Ele é fazendeiro no planeta deserto. O Neo vai trazer o balanço da Matrix. Ele começa onde? Num cubículo enfiado e trancado. Então nessa jornada do herói a gente sempre vai olhar para o universo e falar, eu quero uma coisa melhor para a minha vida. E aí você vai buscar o templo de Salomão simbólico, que pode ser uma universidade, uma faculdade, um curso do YouTube, de gratuito. É o desejo da pessoa de se melhorar, uma religião. Quantas vezes você vai ter o cara que está bêbado, ferrado, bate na esposa e entra numa igreja evangélica e todo mundo fala, essa igreja evangélica. Aí de repente aquilo é a saída. Então todo mundo que não quer mais uma vida mundana e busca acreditar em algo maior, pela cabala e pela estrutura da árvore da vida, pode se melhorar como ser humano. Aí nós temos Yesod, que é a Lua, que é o planeta mais próximo da Terra. Continua mais um. Ele é representado por deusas de jornada, sempre uma deusa mãe, ou uma deusa, uma princesa. Então, por exemplo, a Psique, ela, para recuperar o casamento com Eros, ela vai para o inferno fazer 4 desafios que Afrodite coloca. Ísis, por exemplo, ela é a viúva, né? O Osíris é morto, e aí ela sai recolhendo pedaços dele, até ela conseguir juntar tudo e fazer o Horus, e aí conseguir enfrentar Sete. Então, em várias ordens iniciáticas, você faz jornadas, caminhadas, aí pega uma palavra, pega um passo, pega um rei, e aí no final daquela jornada, os filhos da viúva juntam e conseguem um segredo, alguma coisa que precisa para transcender. Então essa é a primeira jornada. Na Cabala, eles dizem que para você dominar um assunto, você precisa ler 108 mestres. Isso é a Cabala judaica. Na Cabala hermética, ele fala assim, a lua reflete o brilho do sol. Quem é o sol? O sol é a essência divina que está no nosso coração. Então, quando a gente tiver contato com 108 livros, mestres, professores, alguns você vai olhar e falar, putz, esse cara é bom. Outros livros você vai falar, mas esse cara é um idiota. Outros livros vão falar, esse cara tem umas coisas que prestam e umas coisas que não prestam. E você pode levar esse conhecimento para qualquer profissão de vocês. Se você for cozinheiro, você vai ter 1 milhão de pratos. Você vai adorar fazer macarrão, pato, miojo, não vai gostar de fazer doce. Mas você precisa saber tudo. Um arquiteto, ele vai ter que conhecer todos os tipos de arquitetura, mas ele vai ter as favoritas. Então, através desse primeiro portal, a gente vai olhar esse reflexo e vai tentar buscar o que a gente quer. E aí a gente sobe mais um degrau na árvore de Jacó, na escada de Jacó. Hod, que é a razão, e do outro lado vai ter Netzach, que é a emoção. Então lembra lá atrás, tudo que eu falei está conectado. Essa é a beleza dessa palestra. Razão e emoção estão conectados antes do fogo. Então na razão, pode mais um. A gente vai ter aquelas divindades que são poetas, escribas, sacerdotes, todo mundo que trabalha com letra. Então os grandes poetas, o Imhotep, o próprio Moisés, o Exu, nas tradições, são os deuses professores. E aqui
você entra na guilda, você é iniciado. Então a gente vai ter aqui aprendiz, companheiro e mestre. Ou faixa branca, faixa marrom, faixa preta. Alguém que faz arte marcial? Ou numa faculdade, você entrou aqui. Esse cara é o primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade. O que você aprende no primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade? Eu aprendi cálculo, física, resmate, básicos do 1. Na faculdade de administração, você vai aprender o quê? Cálculo numérico. De medicina, você vai aprender o quê? Anatomia e tal. Você vai aprender o quê? A razão. O básico. Aí, pode tocar. Vai chegar um momento que você vai olhar para o outro lado e ver uma estrela. Pode ir? Mais um. Que é Netzach, que está representado pelas musas inspiradoras. Olha que bonito. A gente vai falar Ishtar, Astarte, Ator, Titânia, rainha das fadas, Oxum, a deusa das cachoeiras, a divindade, a Guinevere, as musas, que é aquela inspiração. Significa que se você está vivendo uma boa vida, lá para o seu terceiro, quarto, quinto ano de faculdade, você já está procurando estágio, fazendo curso, tirando certificado, você meio que já encontra o seu caminho e ama o que faz e corre atrás. Então, ó, o poeta que está aqui, sem a musa, ele vai ser um estudante medíocre. A musa, ela está lá brilhando, ela museia. Mas quando você consegue juntar os dois, você vai ter um ventre que vai produzir uma obra de arte, que é, no final das contas, o final da sua jornada. E aí a gente chega no final ali da cruz, da nossa caminhada, que seria o grau de mestre. O chakra cardíaco, que está representado pelos heróis da jornada. Então, ó, Osíris, Apolo, Jesus, Buda. O que seria o tal do grau de mestre? É o faixa preta. Aí você fala, mas é a parte final? Isso é um erro comum, né? Quem daqui treina arte marcial hoje? Quando você faz a faixa preta, acabou, aí você para de treinar, não é? Não. Então, depois que você pega a faixa preta, tem mais 40 anos de treino. Aí começa. Aí que começa. É o início do início. Então, esse é o processo. Quando você pega um grau maçônico, um grau da Rosa Cruz, de superior de copo, aí que começou a jornada. Até aí você só estava se equipando. É o equivalente a você tirou a sua OAB, você acabou de pegar o CREA, você é alguém agora, mas o final da faculdade é só o começo do resto da vida. Então você vai entrar nesse processo aqui. Por isso que tem aqui está associado aí com esses heróis. E é muito legal também, porque isso aqui vai trabalhar dentro de uma loja, dentro de uma empresa. Então você sempre vai ter aqui, por exemplo, os dois professores. Então vai ter alguém que treina arte marcial. O grão-mestre de arte marcial, geralmente ele não treina faixa branca. Faz parte dos discípulos faixa pretas lá treinar os brancas, para que tenha um ciclo. Depois os caras que são um pouquinho mais avançados vão treinar os faixa marrom. E assim sucessivamente. Os faixa preta mesmo vão treinar com o professor. Então você precisa de dois vigilantes para treinar e estudar e educar os alunos. Depois você vai ter um mestre de cerimônias, alguém que coordena toda essa estrutura que faz a empresa funcionar. E uma vez que está todo mundo nesse cargo, a gente pode subir. Então aqui é o elemento água. Na árvore da vida e no livro dos mortos, é como é que você se relaciona com a sua comunidade. E aqui a gente vai ter dois planetas, Marte e Júpiter, o rigor e a misericórdia. Então a coluna do rigor e a coluna da misericórdia. O rigor é Marte, pode ir, mais um, que são aqueles deuses da guerra. Então olha que legal, Horus, Sekhmet, Ares, Ogum, tudo deus de porrada, São Jorge, aqueles deuses de guerra, de batalha. Por quê? Porque nesse rigor você tem os gastos e energias da vida. Então, numa empresa é um tesoureiro, é a contabilidade, é a parte prática. Imagina se você tem uma empresa com um tesoureiro bunda mole. Aí o cara não cobra, não paga, esquece, perde o prazo, e na hora que você vê, faliu. Então na nossa vida também, você tem que ver quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto é que está, como é que está. Você tem que ter uma estrutura de rigor. Então isso representa esse processo. E na nossa vida prática, isso representa os seus primeiros anos de formado, 5, 10, 15 primeiros anos. Onde você tem que enfrentar ali um leão todo dia, e bater, criar seu nome, caçar, ir atrás, lutar. Então você precisa da garra marciana para conseguir avançar dentro da profissão que você escolher. A árvore vale para tudo. Essa é a beleza do universo. Né? E a coisa é tão legal, eu vou dar um exemplo, eu não vou falar de carta de tarô e tal, mas por exemplo,
esse caminho que conecta esses dois é você subindo para Júpiter. No tarô, ele é representado por uma figura de uma mulher domando um leão, que representa justamente essa força na qual o espírito vai vencer o físico e você vai se tornar cada vez mais integrado espiritualmente com a profissão que você escolheu. Até a gente chegar no próximo passo, que é Reset ou Júpiter, que são os grandes deuses, que é a hospitalaria. Daí a coluna da misericórdia, da coluna de entregar. No judaísmo, Reset está associado com 3 palavras: planejamento, prosperidade e caridade. No judaísmo é um conceito só. Ele fala assim: se você planeja a sua vida, é impossível você não ter prosperidade. Se você tem prosperidade, você tem a obrigação de devolver para os outros. A caridade. Então, o que significa isso aqui? Você com 20, 25, 30 anos de profissão, onde você já é sênior, você já é chefe, você já escreveu livro, as pessoas vão até você para tirar dúvidas. Aí você vai estar treinando aqui os menores. Numa ordem iniciática é tão legal, porque essa coluna da força, o dinheiro entra, que é o tesoureiro. Na coluna da hospitalaria, da beleza, o dinheiro sai. Então tem que ajudar numa creche, todo mundo tira dinheiro para... tem que ajudar, tem que cotizar, tem que fazer uma festa na Demolei. Todo mundo trabalha para caridade. Percebe que interessante? Se tivesse, por exemplo, um saco, alguma coisa que passasse recolhendo coisas, no elemento do ar, ele pegaria palestras, trabalhos, coisas intelectuais. Uma bolsa que recolhesse dinheiro depois seria só para coisas do coração. Ajudar o outro, ajudar uma dificuldade, uma coisa nesse sentido. Então, muitas ordens iniciáticas trabalham alquimicamente os 4 elementos em ritual também. Ok? E na nossa vida a gente está quase chegando na velhice, né? Então, se você está vivendo direito, está na profissão certa e batalha com afinco, as pessoas vão começar a te enxergar, suas qualidades, e vão ir. Agora não é você que corre atrás, agora são os outros que correm atrás da sua sabedoria. E aí a gente tem essa bolinha invisível, que é da arte, que é o conhecimento, é o da arte vem, que é, pode ir para frente, que é o, literalmente, conhecimento em hebraico. Da arte é o que faz todo esse círculo, essa estrutura girar, você vai atrás do conhecimento. Então ele está representado ou por aquelas divindades de conhecimento profundo, então as grandes mães, né? O Danã, o Pau Barão Samedi, ou o dragão, o inimigo, o abismo. Por quê? Diz a lenda que um guerreiro sem um dragão para enfrentar é só um ané em cima de um cavalo. E bons mares não fazem um marinheiro. Então a vida vai ter que te dar desafios. Senão, você fala assim: eu sou um bombeiro fantástico. Quantos incêndios você já apagou? Nenhum. Então não é. Então você vai ter que ser testado. E da arte é a vida que testa. Então esse é o conhecimento. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, da Medusa. Que se você é um herói e você olhar para a cara dela, ela te transforma em pedra. E às vezes a gente tem gente que está empolgada e começa e fala: vou fazer, vai acontecer, isso é a hora que pega um grau e tal, o cara para de vir, depois do tempo ele fala: hoje eu não vou na loja, tem jogo do Corinthians. Aí depois para e depois o cara desaparece. Voltou lá para a pedra bruta, ficou transformado em pedra. Então tem essas nuances dos contos. Depois dessa palestra vocês nunca mais vão ver um conto de fadas do mesmo jeito que vocês viam antes. Ok, então se da arte é o conhecimento e tem um abismo aqui que tem dragões, demônios, leviatãs e outras monstruosidades que tentam devorar a nossa mente com esse aprendizado, o que tem lá para cima? O ser humano conectado com o infinito. Então binar quer dizer entendimento. Mais um. Eles são os deuses de justiça. Olha só, Xangô, São Bento, aqueles deuses que eles têm uma justiça maior, o Batman, o Snape, por exemplo, todo mundo fica achando que ele é vilão, mas ele está salvando o rabo do Harry Potter toda a santa vez. Então são aquelas divindades que trabalham uma justiça maior, uma arte, tétis. Aqui significa o quê? O que você entende e retém do conhecimento. Então, para você trazer isso para dentro de você, você precisa entender o mundo. Não, olha que legal. Na Cabala hebraica, esse caminho aqui é o caminho de Shet.
o caminho do carro no tarô, ou ele é a cerca. Então ele fala assim, o nosso intelecto é a cerca de tudo aquilo que a gente entende. Então nós estamos aprisionados o tempo inteiro pela nossa ignorância. Olha como isso é genial. Imagina que vocês vão levar sua família de férias. Vocês nunca vão poder viajar para uma cidade que vocês não saibam que existe. Então tem uma cidade maravilhosa na Rússia que na primavera, fantástica. Ah, qual o nome? Não sei. Você nunca vai para lá. Então o primeiro passo de qualquer decisão que você tem que ter na vida é trazer um entendimento disso. Então tudo aquilo que está fora da nossa cerca, a gente ignora e a gente não sabe. E dentro da nossa vivência, isso aqui seriam os nossos últimos anos de vida, é o planeta Saturno. Então esse entendimento seria o quê? O cara que já dedicou 30, 40, 50 anos naquela profissão. Então a pessoa provavelmente já ganhou algum prêmio, um reconhecimento no bairro, no país, não importa onde, mas as pessoas ao redor, a hora que a pessoa morrer, ela vai ter uma plaquinha, uma sala com o nome dela, tipo, ela deixou um legado. E aí vem a sabedoria do livro dos mortos, você vai viver para sempre, você vai ganhar um nome de rua, alguma coisa você vai deixar um livro que as pessoas vão ler e aprender, então alguma coisa, uma receita de família da sua tataravó, um legado. Então o entendimento quer dizer que você entendeu a vida, a viveu bem e passou do abismo, você não foi devorado pelo crocodilo, e aí você vai viver para sempre. Então essa é a sacada. Aqui, dentro das ordens, dos grupos, é a função da corregedoria, do ombudsman, do orador. Então ele representa o vigilante da polícia. Ele é o vigilante da lei de uma loja. Ele é o grão-mestre representado dentro da loja. Do mesmo jeito, se o policial comete um crime, quem prende ele? Você precisa de toda estrutura, ou atendimento ao consumidor. Você pode ver, a cabala ela serve para tudo. E o que está fora da nossa cerca é o caos. Mais um. Que são as divindades do relâmpago, da estrela, dos raios, Yansan, Oiá, Santa Bárbara, relâmpagos, as valquírias. Isso aqui quer dizer o quê? O caos daquilo que está fora. Então, Roquimá, em hebraico, quer dizer sabedoria. Por quê? Porque para a gente, não importa quão inteligente ou legal que a gente vai dar, a gente é um em 8 bilhões de histórias. E cada um de nós é uma fagulha de vida. E aqui tem uma história muito legal. Ela conta que Deus estava entediado pra caralho. Porque se você é onisciente, e a coisa mais legal do mundo é quando você aprende uma coisa nova. Sabe quando você aprende uma coisa que você não sabia, dá aquele quentinho e você fala, nossa, que legal isso aqui. E dá uma sensação de prazer. Deus é onisciente, ele não tem essa sensação. Então o que ele fez? Ele se dividiu em 72 espíritos, ou anjos, que eram infinitos, mas que detinham uma fração do seu poder mais infinito ainda. E esses anjos passearam pelo universo, conversando entre eles, e aí depois de alguns anos eles voltaram, e aí ele voltou a saber tudo de novo. E ele falou, isso é muito legal. E aí ele olhou para a Terra e falou, vou me dividir de novo. E ele se dividiu em todos os seres vivos. Então desde a formiguinha no meio do Amazonas, até o presidente da Dinamarca, todos nós temos uma fagulha divina dentro de nós, e estamos conhecendo o universo através dos nossos próprios olhos de conhecimento. E aí a gente vai encaixando, quando você aprofunda na Kabbalah, você vai ver. Lembra do Aleph e do Beit? Eles são esses dois caminhos aqui de cima. Então, quando você vai projetar isso, se você não tiver o alfabeto, você não entende o mundo. E aí o conhecimento cai no vazio. Por exemplo, por que o professor dá a mesma aula, a mesma palestra para 50 alunos, e quando ele faz a prova para os 50 alunos, tem uns que tiram 10 e uns que tiram 0? O que foi falado é a mesma coisa. A explicação para isso é que cada um de nós tem o nosso Aleph Beit, o nosso cabedal de informações, e tem o que segura no cérebro. Tudo aquilo que você aprende, você entende. Tudo aquilo que você não entende, cai no abismo. Então aqui, o segredo da Kabbalah é você estar entendendo cada vez mais. Só que cada porta que você abre, aí você vai ter, esse caminho chama porta, Dalet. Esse caminho chama janela, Ré.
Então você vai ter vislumbres. Então o que é uma janela? Ela traz luz. Então ele é o rei olhando para o infinito de Deus. Então é um visionário. E ela também ilumina o interior da caverna e permite que você enxergue mais longe. E aí, quando você vai combinando esses conceitos, você vai entendendo o universo inteiro. E esse era o grande segredo dos judeus, do judaísmo, que a galera tinha tanto medo. Porque a gente olha para uma esquina e não vê nada. Um judeu, imagina um cara que cresceu com isso no alfabeto, na vivência, na Torá e tal. O cara olha para uma esquina com um prédio para venda e ele vê uma padaria. Você começa a enxergar o mundo como uma grande engrenagem divina que está tudo funcionando ao mesmo tempo. E aí essa é a tal da segredo da felicidade. Você já viu aquele livro O Segredo? Volta e meia eles lançam os livros de autoajuda, de magia, de Rosa Cruz e tal, tudo bebe da Cabala. Se você domina essa árvore, você domina o livro dos mortos, que é o jeito de você trazer a prosperidade para a sua vida. Então por isso que a galera fica doida quando começa a estudar Cabala e começa a entender o universo. E finalmente o último passo, aqui mais um. Keter é o chakra da coroa, né, coronária, pode ir para frente. Que ela, Deus, Alá, o grande arquiteto do universo, o mundo e todo o universo, não importa que religião que você acredite, ou o cérebro se você for ateu. Então esse vai gerenciar toda essa estrutura. Ela é a estrela no topo da árvore de Natal, aqui embaixo os presentes na base da árvore de Natal. E você vai circular pelas bolinhas. E aí você vai ter essa divindade. E a ideia daqui é que enquanto a gente está subindo na árvore, a gente está descendo na árvore. Então você tem o caminho da serpente subindo e o caminho da pomba descendo. São os dois diáconos. Pode ir mais um pouquinho? Aqui consegue enxergar? Aqui dentro de onde eu estou, ele está... Dá para ver que tem uma árvore. Dentro de uma árvore tem outras árvores, que tem outras árvores, tem outras árvores. Então uma das estruturas dessa árvore chama labirinto. Por isso que um monte de mitologia, o herói tem que passar por um labirinto e o tesouro está no fundo do labirinto e tem guardiões e tal. O Raul Seixas falava que o maior problema do mago é tentar vislumbrar os segredos do universo e a conta do aluguel que vai vencer no fim do mês. Então você tem que estar gerenciando tudo. Então quando você entende essa estrutura, tudo começa a virar um checklist. Porque lembra que você falou assim, eu fiz uma pintura, aí a próxima vai ficar melhor. Por quê? Tudo que você faz na vida, você também desce a árvore, você cocria o universo com Deus. Então, por exemplo, você teve uma ideia lá em cima. Que ideia? Vamos ocupar, a gente tem uma festa de aniversário da loja para fazer. O que a gente pode fazer? Tem infinitas coisas que dá para fazer. Dá para trazer um domador de circo com um elefante para se apresentar aqui. Tudo pode. Rockmar é infinito, só dá trabalho, mas tudo pode. Mas vocês não podem fazer alguma coisa que vocês não saibam que exista. Então vocês não podem convidar um palestrante que vocês não conhecem. Então vocês foram procurar. O que dá para fazer? O que dá para fazer? Até ultrapassaram o conhecimento. E aí vocês chegaram na próxima parte, que é a execução. Na nossa vida também. Você fala, onde a gente vai jantar? Você não pode escolher para pedir no rap um prato que você não sabe que existe. Então primeiro você tem que trazer isso para dentro do seu universo. E aí a gente vai ter rigor e misericórdia, né? Eu não sei se o pessoal estava sabendo, o primeiro convidado que era para vir palestrar hoje era o Tom Cruise. Ele ia dar uma palestra de cientologia. Mas aí ele cobrou 12 milhões de dólares para vir. Aí o venerável falou, não dá para pagar, então traz do débito. Então essa é a ideia. Na nossa vida é a mesma coisa. Você quer comprar um carro? Em primeiro lugar, que carro eu quero? Tem infinitos carros, infinitos tipos. Que carro eu preciso? Qual marca? Qual é? Você tem que ir no Google, nas revistas, achou. Me atende, minha família, marca, tá bom. Desceu. Vai pagar, não vai pagar? Quantas prestações vai me custar? Vai pesar no meu salário? Dá para pagar? Dá para pagar. Dá para fazer? Dá para fazer. Aí a gente desce, completou o círculo. Tem outro carro melhor que meu vizinho me indicou. Volta lá para cima. Então aqui, lembra os peixinhos do começo da palestra? A gente está sempre nadando aqui ao redor do conhecimento. E eventualmente a gente chegou aqui na palestra. Que eu gosto de chamar Tiferet, é a beleza. Ou é o melhor que dá para fazer com o que a gente tem agora. E essa é a estrutura. Dá para melhorar? Sempre dá. Mas a gente tem o que fazer. E aí a gente vai fazer a execução. Então, por exemplo, inteligência, né, e emocional.
Vamos supor que eu vim dar a palestra hoje, mas sei lá, minha avó morre de tarde. E aí eu falo, pô, não vou cancelar com os irmãos e tal, e venho aqui. Só que eu estou chorando, eu estou mal, eu não lembro as palavras, eu estou emocionalmente bagunçado, a palestra ia ficar horrível. Ou você podia estar vindo aqui e a parte emocional, e eu começo a falar, sei lá, de mecânicas quânticas, um negócio que eu não entendo nada, e começo a inventar a palestra. Vai ficar outra porcaria. Então você precisa dominar o assunto que está fazendo e estar emocionalmente preparado. Isso também para a vida inteira, né? Você vai preparar um prato de comida. Você tem que saber que o macarrão vai cozinhar 10 minutos. Mas você também tem a prática que da qual você cheira e só do cheiro do macarrão você já sabe que ficou pronto o molho. Que é a diferença do faixa branca para faixa marrom. E aí você entrega alguma coisa, a gente gesta isso e eu estou entregando para vocês um filho que vai nascer lá embaixo, no Malkuth. Então, a hora que a gente parar essa palestra e tal, o 10 vai ser entregue na cabeça de vocês. E 1 mais 0, pitagoricamente, vai virar 1, vai entrar no cérebro de cada um de vocês. E aí vai passar pelo Aleph Bet, o alfabeto de cada um, e aí vocês vão entender ou não minha palestra, o quanto dela. Então eu já dei palestra que a pessoa olha e fala assim, mano, eu estou há 30 anos emocionado, eu nunca tinha visto que isso é o templo, explodiu a cabeça. Eu já dei uma palestra uma vez na loja, tinha um pastor evangélico, depois ele foi falar com a minha esposa, falou assim, essa palestra só tinha demônio, não serviu para nada, perdi meu tempo aqui. O cara ficou 2 horas, eu vou falar que eu só falei demônio, e não prestou atenção em nada, não aprendeu nada. Então esse tudo caiu no abismo. E essa é a razão pela qual, por exemplo, a gente está gravando essa palestra. Eu convido vocês no próximo aniversário de loja, vocês irem no YouTube e assistirem a mesma palestra. E vocês vão ver como essa palestra é completamente diferente. Não porque ela é diferente, mas porque o abismo de vocês desceu um pouco, a cerca de vocês vai ficar maior. E assim, se vocês decidirem estudar, para sempre. É a brincadeira no Matrix, quando o Neo vai pular a primeira vez da cabala, ele cai e se estatela no chão. Então todo mundo está olhando assim, eu falo assim, eu nem vou abrir para dúvida porque é uma sacanagem. A ideia é que vocês tenham dúvida o resto da vida de vocês. Mas a cabala é esse negócio, a primeira vez que você recebe, você fica chocado, depois você fica encantado e depois você estudar até o resto da vida. Então no judaísmo eles falam 72 anjos, que é a todas as esferas menos a material, vezes os anjos que estão dentro de cada uma, que vai dar os tais dos 72 nomes de Deus. Cada Deus tem cada um desses anjos, ele tem, alguns são especializados em cura, outros em proteção, outros eles trabalham com os 4 elementos. Então você tem anjos do fogo, da água, do ar. Então, só isso vai em outra palestra inteira. Mas é só para vocês entenderem, quando você vai no Kabbalah Center e está falando de nomes de Deus, o judaísmo, do que eles estão falando? São essas entidades, esses espíritos que são partes e frações do divino que interferem assim para nos ajudar. É isso, Renato. Esse era o livro pela qual o Ângelo me conheceu. Ele é a prova viva de que esse processo funciona. Porque eu era até da Madras. Quando a gente teve a ideia de fazer esse livro, eu dou curso de Cabala desde 2004. E a gente tinha um monte de apostila, um monte de coisa, era muito legal. Então o pessoal queria que montasse num livro. Mas esse livro ia ter tipo 700 páginas. Eu tinha que ser colorido para eu poder provar para as pessoas que a cor era usada. Eu preciso fazer toda a demonstração que eu fiz aqui. Né? Eles falaram, não vai rolar. E aí a gente surgiu um negócio chamado de financiamento coletivo. Então eu dei essa palestra por 2 anos em lojas, e anotando os contatos dos irmãos e tal. A hora que a gente foi financiar o livro, ele financiou em 15 dias. E aí desde então eu dou essa palestra, e aí com o que a gente consegue arrecadar na palestra, a gente faz um outro livro. A gente tem um livro aprofundado sobre tarô, a gente tem um livro aprofundado sobre a astrologia das ordens iniciáticas, a gente tem um livro aprofundado sobre os anjos, e se Hashem permitir, a gente vai continuar fazendo mais livros e compilando esse conhecimento para lojas. Então, para quem quiser me achar, é Marcelo Deldeb, está ali embaixo, é só você entrar no Google, no YouTube. A gente tem um canal chamado Projeto Mayhem, que começou na pandemia, que a gente começou a entrevistar pessoal de rito, de ordem. Então eu entrevistei o Conte, o Mingardi, depois a gente pegou Pai de Santo, de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé. Cada um deles foi falando da sua vertente. Esse projeto é meio que existe um Deus único, e o que torna
o candomblé é diferente da quimbanda, diferente do budismo tibetano, diferente do Sikh. Então a gente já está em 570 pessoas entrevistadas. E depois recomendo, se vocês gostaram de hoje, entenderam que, na verdade, existe uma divindade só e infinitas maneiras de enxergar o universo, vocês vão ter uma excelente viagem, uma boa vida até o final da vida de vocês. Uma vez eu perguntei para o Rabino, quanto tempo demora para aprender Kabbalah? Ele falou assim, algumas vidas. Então eu estou dando aquele start aqui no meu presente para vocês. Muito obrigado, venerável, obrigado pelo tempo. Não vou falar para vocês.